Se alguém for encontrado morto no campo, na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para dela tomarem posse, sem que se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades vizinhas. Então as autoridades da cidade mais próxima do corpo apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre a qual nunca foi posto jugo, e a levarão a um vale de terras nunca aradas, nem semeadas, e onde haja um ribeiro de águas perenes. Vocês quebrarão o pescoço da novilha. Depois os sacerdotes descendentes de Levi se aproximarão, pois o Senhor, o seu Deus, os escolheu para ministrarem e para pronunciarem bênçãos em nome do Senhor e resolverem todos os casos de litígio e de violência. Então todas as autoridades da cidade mais próxima do corpo lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado no vale e declararão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos viram quem fez isso. Aceita, Senhor, esta propiciação em favor do teu povo Israel, a quem resgataste, e não consideres o teu povo culpado do sangue de um inocente. Assim a culpa do derramamento de sangue será propiciada. Desse modo vocês eliminarão de vocês mesmos a culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois fizeram o que o Senhor aprova. Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos e o Senhor, o seu Deus, os entregar em suas mãos e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. Leve-a para casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e pranteará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois você poderá chegar-se a ela e ser o seu marido, e ela será sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixa ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou. Se um homem tiver duas mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida. Se o filho da mulher que ele não prefere for de fato o mais velho, ele terá que reconhecer o filho da mulher que ele não prefere como filho mais velho, dando-lhe porção dupla de tudo o que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde,
que não obedece a seu pai nem a sua mãe e não os escuta quando disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão, até a morte elimine o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite, enterre-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Se este não morar perto de você, ou se você não o conhecê-lo, leve o animal para casa e fique com ele até que seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo com o jumento, com a capa e com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore o fato: se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não o ignore, ajude-o a pôr o animal em pé. A mulher não usará roupas de homem e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Se você passar por um ninho de passarinho junto ao caminho, seja numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta, para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. Quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço.
Não plantem dois tipos de semente em sua vinha. Se o fizerem, tanto a semente que plantarem como o fruto da vinha estarão contaminados. Não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Não usem roupas de lã e de linho misturados no mesmo tecido. Façam borlas nas quatro pontas do manto que vocês usam para cobrir-se. Se um homem casar-se e depois de deitar-se com a mulher rejeitá-la e falar mal dela e difamá-la, dizendo: casei-me, mas quando me cheguei a ela, descobri que não era mais virgem, o pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade, junto à porta, a prova da sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes: dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse: descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela apresentarão a prova aos líderes da cidade, e eles castigarão o homem. Aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata, que serão dados ao pai da moça, pois esse homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita. Ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Se, contudo, a acusação for verdadeira e não se encontrar prova de virgindade da moça, ela será levada à porta da casa do seu pai, e ali os homens da sua cidade apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu pai. Eliminem o mal do meio de vocês. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro, e o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se, contudo, um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Terá que casar-se com a moça, pois a violentou, jamais poderá divorciar-se dela. Nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher do seu pai, pois isso desonraria a cama
de seu pai. Qualquer que tenha os testículos esmagados, ou tenha amputado o membro viril, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quem nasceu de união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes, até a 10ª geração. Nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Não rejeitem o edomita, pois ele é seu irmão. Também não rejeitem o egípcio, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. A 3ª geração dos filhos deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quando estiverem acampados em guerra contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Se um de seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento. Mas ao entardecer ele se lavará, e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Determinem um local fora do acampamento onde se possa evacuar como parte do seu equipamento. Tenham algo com que cavar, e quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Se um escravo refugiar-se entre vocês, não entreguem nas mãos do seu senhor. Deixem-no viver no meio de vocês pelo tempo que ele desejar, e em qualquer cidade que ele escolher, não o oprimam. Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Não tragam ao santuário do Senhor, do seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto. Pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. Não cobrem juros de um israelita por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possa render juros. Vocês poderão cobrar juros do estrangeiro, mas não do seu irmão israelita, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em tudo o que vocês fizerem na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, ao seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas, e você será culpado de pecado se não cumprir. Mas se você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram,
pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, ao seu Deus. Se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer as uvas que desejarem, mas nada poderão levar em sua cesta. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio, a mulher e a mandará embora. Se depois de sair da casa ela se tornar mulher de outro homem, e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora a mulher. Ou também, se ele morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Se um homem tivesse casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Não tomem as duas pedras de moinho, nem mesmo apenas a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois isso seria tomar como garantia o meio de subsistência do devedor. Se um homem for pego sequestrando um dos seus irmãos israelitas, tratando-o como escravo ou vendendo, o sequestrador terá que morrer. Elimine o mal do meio de vocês. Nos casos de doenças de lepra, tenham todo o cuidado de seguir exatamente as instruções dos sacerdotes levitas. Sigam cuidadosamente o que eu ordenei a eles. Lembrem-se do que o Senhor, o seu Deus, fez com Miriam no caminho, depois que vocês saíram do Egito, quando um de vocês fizer um empréstimo de qualquer tipo ao seu próximo. Não entre na casa dele para apanhar o que ele lhe oferecer como penhor. Fique do lado de fora e deixe que o homem a quem você está fazendo o empréstimo traga a você o penhor. Se o homem for pobre, não vá dormir tendo com você o penhor. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele possa usá-lo para dormir e lhe seja grato. Isso será considerado um ato de justiça pelo Senhor, o seu Deus. Não se aproveitem do pobre necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão ele poderá clamar ao Senhor contra você, e você será culpado de pecado. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos,
nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou. Por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Quando dois homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa ao tribunal, e os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo além disso seria humilhar publicamente um israelita. Não amordaçem o boi enquanto está debulhando o cereal. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se, todavia, ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer: não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão.
e a descendência daquele homem será conhecido em Israel como a família do descalçado. Se dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca e pegá-lo pelos órgãos genitais, cortem a mão dela. Não tenham piedade. Não tenham na bolsa dois padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham em casa dois padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Pois o seu Deus detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor na terra que Ele lhes dá para dela tomar posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança e dela, tiverem tomado posse e lá estiverem estabelecidos, apanhe alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e ponha tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, ao seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente do altar do Senhor, do seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu, e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, ao Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde manam leite e mel.
E agora traga os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante Ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Depois digam ao Senhor, ao seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto. Nada retirei dela enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, ao meu Deus. Fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus da tua santa habitação e abençoa Israel, o teu povo e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde manam leite e mel. O Senhor, o seu Deus, lhes ordena hoje que sigam estes decretos e ordenanças. Obedeçam-lhes atentamente, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor é o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, que guardarão os seus decretos, os seus mandamentos e as suas ordenanças, e que vocês lhe obedecerão. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme Ele prometeu, e que vocês terão que guardar todos os seus mandamentos. Ele declarou que lhes dará uma posição de glória, fama e honra muito acima de todas as nações que Ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, para o seu Deus, conforme Ele prometeu. Moisés e as autoridades de Israel ordenaram ao povo: obedeçam a toda esta lei que hoje lhes dou. Quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, levantem algumas pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todas as palavras desta lei. Assim que tiverem atravessado para entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, terra onde manam leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes prometeu. E quando tiverem atravessado o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Construam ali um altar ao Senhor, ao seu Deus, um altar de pedras. Não utilizem ferramenta de ferro nas pedras. Façam o altar do Senhor, do seu Deus, com pedras brutas, e sobre ele ofereçam holocaustos ao Senhor, ao seu Deus. Ofereçam também sacrifícios de comunhão, e comam e alegrem-se na presença do Senhor, do seu Deus. E nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras desta lei. Então Moisés e os sacerdotes levitas disseram a todo Israel: faça silêncio e escute, ó Israel. Agora você se tornou o povo do Senhor, o seu Deus.
Obedeça ao Senhor, ao seu Deus, e siga os seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo: quando vocês tiverem atravessado o Jordão, as tribos que estarão no monte Gerizim para abençoar o povo serão Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E as tribos que estarão no monte Ebal para declararem maldições serão Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. E os levitas recitarão a todo o povo de Israel em alta voz: maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá amém. Maldito quem desonrar o seu pai ou a sua mãe. Todo o povo dirá amém. Maldito quem mudar o marco de divisa da propriedade do seu próximo. Todo o povo dirá amém. Maldito quem fizer o cego errar o caminho. Todo o povo dirá amém. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. Todo o povo dirá amém. Maldito quem se deitar com a mulher do seu pai, desonrando a cama do seu pai. Todo o povo dirá amém. Maldito quem tiver relações sexuais com algum animal. Todo o povo dirá amém. Maldito quem se deitar com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Todo o povo dirá amém. Maldito quem se deitar com a sua sogra. Todo o povo dirá amém. Maldito quem matar secretamente o seu próximo. Todo o povo dirá amém. Maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente. Todo o povo dirá amém. Maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Todo o povo dirá amém.